Olá, pessoal! Bem-vindos ao nosso primeiro podcast da PowerCom Brasil. Eu sou o Jason Becker e aqui ao meu lado está o Marcelo França, que é meu sócio, cofundador da PowerCom. E hoje nós trouxemos para esse bate-papo o Alexandre Facin, que é um consultor empresarial e que vai falar um pouquinho sobre o nosso projeto de expansão. Então, primeiramente, eu gostaria que o Marcelo contasse um pouquinho da nossa história, como a PowerCom começou aí há 22 anos atrás. Legal, Jason. Muito bom, pessoal, estar aqui com vocês. Então, essa trajetória foi muito bacana, né? Tem sido bastante bacana e dá muita satisfação para a gente olhar para trás, né? E agora está fazendo esse podcast, é um novo momento da empresa, mas vamos reviver aí o que a gente fez. Então, há 22 anos a gente criou a empresa, eu nem sabia, né, quais eram os equipamentos, qual seria o propósito da empresa, mas ao longo do tempo a gente foi criando esse propósito, que é sempre trazer segurança em energia para os nossos clientes, cada vez mais. Então, há 22 anos no mercado, uma trajetória cheia de altos e baixos, cheia de glórias, né, de comemorações e momentos difíceis também, e estamos aí na batalha. Não foi fácil, né, Marcelo? Olhar para trás e ver aí o quanto foi difícil, né, essa trajetória e também pensar, a gente nem imaginava que poderíamos estar hoje aqui nesse posicionamento de mercado, estando concorrendo aí com grandes players, né, grandes empresas, mas é um desafio, é um grande desafio. E agora nós estamos num momento de expansão, um momento bem interessante para a empresa. E por isso nós trouxemos aqui o nosso convidado, o Alexandre Facin, que é um consultor de empresas, né? E que vai falar um pouquinho sobre o trabalho que ele está fazendo aqui já há algum tempo junto com a PowerCom e o que ele espera, né? Com esse resultado, né? Então, Alexandre, a palavra contigo aí, se apresenta, fale um pouquinho aí do teu trabalho para nós. Legal, legal. Bom, primeiro, obrigado pelo convite, né? Eu brinco que os meus clientes acabam se tornando amigos, né? Preciso até me regular um pouquinho para que a gente não se torne muito amigos, né? Porque às vezes o projeto precisa ali de uma certa cadência, às vezes até de um pouco mais de energia para que as coisas rodem. Mas, pessoal, né? Eu me chamo Alexandre, há 14 anos na área de consultoria. Já tenho aí um portfólio de, acho que mais de 400 clientes atendidos já na minha história, né? Venho de uma base muito forte de compras e vendas, esse foi a minha grande formação, então lá atrás, né, nos primórdios, né, não vamos entrar em idade aqui porque ó, não é legal, mas sempre fui comprador, sempre fui vendedor. E lá atrás surgiu a necessidade de eu ajudar um fornecedor meu, na época que eu era gestor de compras, porque ele sempre atrasava os pedidos que eu colocava para ele. E foi assim que eu me projetei como consultor. Eu ajudei esse fornecedor, era uma indústria de embalagens plásticas, e ele atrasava todos os pedidos comigo, então ajudei ele a entender o porquê que ele atrasava, enfim, né, não entrar em detalhes aqui, mas a minha projeção de carreira enquanto consultor surgiu disso, de ajudar um fornecedor a atrasar menos comigo, né? Então esse lá em 2010, 2011, foi aí que surgiu. Na época ainda trabalhava para empresas e tudo mais, né? E chegou um momento da minha vida que eu vi que eu já tinha alguns clientes por fora, mas eu era CLT de uma empresa ainda. E nessa empresa era uma indústria de alimentos, eu era gerente de vendas, né? Rodava o estado de São Paulo inteiro, né? Atendendo os clientes lá. Só que chegou um momento que eu estava ganhando mais dinheiro com esses clientes por fora do que com o meu próprio cargo ali, né? E aí tomei a difícil decisão de falar, não, a partir de hoje eu sou consultor de empresas, de negócios mesmo. E de lá para cá eu venho atuando dessa forma. Já atuei em algumas grandes empresas de consultoria, né? De renome do mercado nacional. Acho que não vale a pena citar nomes aqui, mas assim que eu me projetei, né? Cheguei na PowerCom através de um convite, né, de uma indicação, que a gente bateu um papo lá atrás pela primeira vez. E o que é um projeto de expansão, né? Até antes de entrar nesse assunto, eu tenho trabalhado muito essa frente com vários clientes de vários segmentos, né? Na nossa reunião de entendimento lá, eles me falam, Alexandre,
nós fomos capazes de chegar até aqui, porém daqui para frente nós precisamos de ajuda porque nós não temos um olhar mais crítico para poder fazer uma empresa crescer, né? De uma forma acelerada e um crescimento que seja assim, exponencial, que ele seja grande, né? Porque uma coisa é você crescer ali 5, 10, 15% ao ano e naturalmente você vai crescendo. Outra coisa é você dar um passo maior, né, de uma vez só. Isso requer uma estruturação. Qual que é o olhar da PowerCom quando nós começamos lá atrás, né? A PowerCom é uma empresa, né, que já tem os seus anos de mercado, uma empresa que tem o seu espaço de mercado, tem toda uma estrutura muito bem consolidada, está claro qual que é o objetivo da empresa, né? Eu falo que a PowerCom nunca vendeu preço e sempre vendeu qualidade e excelência no seu serviço, mas que no diagnóstico que nós fizemos lá atrás, a visão que eu tinha, né? Era a seguinte questão: a empresa ela não estava pronta para ter um crescimento grande, assim, exponencial, né? Falar ali de um crescimento de 100%, por exemplo, dela dobrar de tamanho. Porque, pessoal, a questão nunca é o tamanho do crescimento, e sim o tempo que isso vai levar. Então, isso é possível de fazer? Sim, é possível. Tem empresas que conseguem dobrar de tamanho em 6 meses e tem empresas que precisam de 5, 6 anos para conseguir dobrar de tamanho. O que vai mudar? A maturidade de gestão da empresa como um todo, dos times, das lideranças e tudo mais. E aí o que foi verificado na PowerCom? Foi verificado que para a gente ter um projeto audacioso de dobrar de tamanho em 2 anos, que é o nosso grande objetivo, precisava trazer uma cultura de dados, uma cultura de indicadores, uma cultura de vendas para dentro da empresa. E foi isso que a gente começou lá atrás, né? Criar indicadores onde não tinha, olhar muito a performance do time comercial, a performance dos gestores do comercial, para ver de fato aonde éramos bons, aonde tínhamos oportunidade de melhorar, aonde éramos de certa maneira ruins, e aí a gente ponto a ponto ir traçando um planejamento estratégico robusto para a gente traçar todas essas ações necessárias que a empresa precisa para poder arrumar a casa, né? Eu brinco que eu falo que a gente nada mais é do que fazer uma bela de uma faxina, né? Uma reestruturação. Então é isso que a gente vem fazendo. Esse projeto da PowerCom, acredito que veio em um momento bem oportuno, né? O mercado de energia, ele tá um mar aberto, né? Um oceano azul de oportunidades, visando ali que essa entrada muito grande de eletrônicos, cada vez mais, né? Cada vez mais tecnologia a gente tem dentro de casa. O mercado de automóveis também, né? Que já é dito que o Brasil não tem capacidade energética para poder sustentar tudo isso, né? E obviamente que as empresas vão precisar aí de buscar algumas alternativas quando o assunto é energia, né? E a PowerCom vem para suprir esse mercado, abraçar tudo isso, né? Então, esse projeto que nós estamos fazendo, né, a 4 mãos aqui, é justamente um projeto audacioso de elevar o patamar de grandeza da PowerCom, porque nós sabemos, né, a gente já viu que ela tem total capacidade de duplicar, triplicar de tamanho num período de tempo até, de certo modo, curto, né? Esse Perfeito. é o nosso desafio que a gente vem dia a dia aí, né? Alexandre, assim como eu vejo a PowerCom aí, uma empresa que está há 22 anos, né, nessa batalha, e eu acredito que tem muitas empresas também que sofrem com isso, né, de ficarem estagnadas, de não conseguirem realmente acelerar o crescimento, né? Elas ficam ali batalhando, crescendo 5, 6, 7, até 10% ao ano, mas quando você sente a necessidade de realmente dar uma expandida, dobrar o tamanho, não é tão simples assim, né? Esse método que você traz, né, esse conhecimento que você traz, ele já foi bastante testado por você em outras empresas, né? Exatamente. Não tem segredo nenhum, né? Usa a metodologia do PDCA. O PDCA é uma poderosa forma de você administrar um negócio, né? De você gerir uma empresa.
E ele serve tanto para você arrumar um departamento, né, sanar alguma dor específica ali, quanto para você fazer toda a gestão da empresa dentro dos moldes do PDCA. Por que o PDCA é bom? Porque ele é um processo de melhoria contínua, ou seja, ele não acaba. Por isso, não é à toa, né, quando, não sei se o pessoal já viu ali, mas o PDCA ele é uma roda. Então essa roda ela nunca para de girar. Não há nada dentro de uma empresa que não possa ser continuamente melhorado. Uhum. Então, o grande ouro do PDCA é esse, ele é um processo de melhoria contínua. Esse método ele pode ser utilizado não só numa empresa, mas até para a própria vida pessoal Com certeza. Do ser humano, né? Com certeza. Por exemplo, a gente pega ali, olha, eu tenho um casamento, exemplo, que está falido, né? Então, eu vou rodar o PDCA dentro do meu casamento. Por que meu casamento está falido? Então, primeiro passo, fazer um diagnóstico da situação. Né? Segundo passo, entender as oportunidades que eu tenho de melhoria, analisar fatos e dados, né? Quais são os fatos que estão ocorrendo que o meu casamento esteja falido, né? Uhum. E feito isso, eu traço uma meta, um objetivo, né? Que no caso é reatar o casamento, por exemplo. E aí eu crio os planos de ação que vão sustentar esse meu objetivo. Então, se o objetivo é reatar o casamento, quais são as ações que eu tenho que fazer? Será que eu tenho que ser mais cordial, mais carinhoso com a esposa? Será que eu tenho que me dedicar mais? Será que eu devo cobrar mais da esposa para que ela seja também mais cordial e amorosa? Entendeu? Então o PDCA ele traz uma forma, um método para você poder fazer as coisas. No caso da empresa, por que a metodologia é boa? Porque ela te direciona. Né? Tudo que a gente vai fazer na vida, quando a gente faz com uma metodologia, a tendência da gente errar é infinitamente menor, né? E o PDCA ele traz essa assertividade. A gente não chuta, a gente não acha, a gente não imagina. A gente analisa dados e traça objetivos em cima do que realmente é factível, né? É possível da empresa ir buscar. Então, eu tenho muitos empresários que são meus clientes ou que já foram os meus clientes, que no passado eles falavam assim, Alexandre, eu não consigo olhar para a minha empresa e estabelecer uma meta, por exemplo. Né? Qual que é a meta? É 100%? É 10%? É 30% de crescimento? Qual que deve ser? E a resposta que eu né, trazia para eles lá atrás é o seguinte: qual que é a sua capacidade de performance? Essa é a sua meta. Por quê? Porque através da minha capacidade de converter clientes em vendas, né, ou converter orçamentos em venda, a minha meta ela tem que ser pautada em cima disso. É claro que para eu crescer, eu preciso traçar uma meta objetiva audaciosa e a partir disso eu vou buscar o que eu preciso fazer dentro da minha organização para que eu consiga escalar para fazer essa meta acontecer. Então o que eu preciso olhar? Ticket médio, taxa de conversão, preciso ter um funil de vendas ali muito bem análise de dados, né, Alexandre? Análise de dados, né? Que é o segundo passo do PDCA, inclusive. Uhum. Né? Então, para concluir, o PDCA ele é uma excelente metodologia, tem muitos anos já, tem muita multinacional, as grandes empresas sempre utilizaram o PDCA e vejo que as empresas pequenas e médias teve um despertar agora para usar essa metodologia, inclusive. Uhum. Olha, pode falar, Marcelo. Eu queria saber o seguinte, nessa tua trajetória, não precisa falar nome de empresa, mas assim, quais empresas as maiores que você já trabalhou, assim, em número de filiais ou de pessoas? Olha, o maior projeto que eu estive, né, ao qual eu estive à frente, é uma empresa, né, que todo mundo conhece aqui. Realmente eu não devo citar nomes, né? Sim. Mas acho que é o maior play varejista hoje na área de supermercadistas, né? Então acho que fica fácil. Uhum. E o projeto ele queria combater as lojas pequenas de bairro, né? Tivemos ali uma entrada de uma rede, eu não me recordo agora se ela é mexicana, se ela é argentina, de conveniência,
E esse grande player, ele queria combater um pouco isso, então ele, né, nos contratou na época para a gente fazer toda uma modelação de um projeto loja-bairro. Ele já tinha esse projeto, ele já tinha algumas lojas bairros, só que a conta não fechava. Entendi. Por que que a conta não fechava? Um dos grandes erros que ele cometia é de ter o mesmo mix. Ou seja, o cliente do bairro, o que que ele quer numa loja de conveniência? Ele quer comprar conveniência, quer comprar facilidades. Então esse cliente de uma loja de bairro, por exemplo, ele não vai comprar um saco de arroz de 5 quilos. Ou ele não vai comprar talvez um amaciante ali de 5 litros. Ele quer coisas menores, até porque muito provavelmente ele foi a pé nessa conveniência. Então, a gente mergulhou nesse tipo de estudo. O que que eu tenho que ofertar para o cliente do bairro, sendo que é uma conveniência, ou seja, é um conforto, né? O que que uma loja conforto tem que ter? Tem que ter um pão fresquinho, tem que ter um produto de padaria feito na hora, tem que ter uma carne embalada, fatiada. Tenho que vender peça de carne? Posso até ter, mas provavelmente ela vai ficar no estoque. Então, toda essa análise, esse estudo, para que a gente promovesse um mix ali interessante, fechar também a questão de layout de loja, isso, né, a equipe deles tratou disso. E o principal que era fazer essa conta fechar, né? Porque ao mesmo tempo que eu tenho que oferecer esse conforto, eu não posso ter um preço exuberante, né, muito maior do que um supermercado normal, porque o cliente não é bobo, ele faz a conta, né? Ele até aceita pagar ali 20%, 30% a mais, dependendo do produto. Agora, não mais que isso. Porém, por outro lado, o fato desse grande player estar acostumado com vender grandes volumes, e a loja de bairro não ia vender muito volume, mas a margem agregada em cima de cada venda compensava essa venda menor. Então isso foi uma estratégia que a gente traçou junto com eles, implementou, e hoje eles estão disseminando o Brasil afora aí, as lojas de bairro. Entendi. Ô Alexandre, uma consultoria empresarial como essa, então, ela é muito mais abrangente do que simplesmente chegar aqui e falar assim, não, nós precisamos contratar mais vendedores porque precisamos vender mais, ou seja, ela abrange muito mais do que isso, né? É uma análise bem minuciosa em cima do negócio do cliente, né? Exatamente. Vamos pensar o seguinte, ó. O que faz uma empresa existir? Vendas, certo? Certo. Porém, eu consigo vender a qualquer custo de qualquer forma? Não. Então, o que eu preciso ter? Uma excelente estrutura de vendas. Eu preciso ter um time comercial que seja de alta performance. E quando eu falo de alta performance, eu falo de alta taxa de conversão. E, nesse caso que eu citei, eu preciso ter, até uma frase clichê, né? Eu preciso ter produtos para os meus clientes. Primeiro de tudo, eu preciso saber quem é o meu cliente. E não o contrário. Eu não tenho que sair caçando clientes para tentar empurrar o produto que eu quero vender. Eu preciso entender quem é meu cliente para eu ofertar o produto certo para ele. Então, nesse caso, nesse exemplo das lojas de bairro, nós tivemos que fazer toda uma remodelação de mix, porque apesar de ser o mesmo cliente que pega o carro e vai lá no grande supermercado, ali naquela loja, naquele momento, ele quer comprar outra coisa. Ou algo mais pronto, mais fácil, menor, menos quantidade, porém ele não quer pagar o dobro por conta disso, entendeu? Ele aceita pagar um pouco mais. Então, nosso trabalho nesse caso não foi estruturar comercial, não foi treinar a equipe, não foi nada disso, mas foi uma estratégia tanto quanto de fazer uma relação mix local e público-alvo. Então, sim, é muito mais abrangente do que simplesmente, vamos traçar a meta e vender mais, né? Pois é. Trazendo agora esse assunto para dentro da PowerCon, né? O Marcelo está aqui, pode compartilhar comigo isso. Nós nunca tivemos uma cultura de vendas, né? Uma cultura de batimento de metas, né, Marcelo? Pois é. Essa cultura de números, né, realmente, de trabalhar na minúcia, né? Na vírgula. Na vírgula, negócio a negócio, né, desempenho vendedor por vendedor,
né, a senioridade da equipe Dos comercial, dos times, né, essa cultura realmente de números. Né, e isso o Alexandre nos trouxe. E foi por conta disso que nós decidimos, cara, precisamos de ajuda, né? Porque sozinhos aí a gente não está conseguindo obter os resultados que queremos, né? Exatamente. E então, assim, foi bem interessante porque depois que você chegou na empresa e trouxe essa metodologia, começou a rodar o PDCA junto conosco, né? Criou essa cultura realmente de atingimento de meta, né? Porque antes, beleza, bateu a meta? Ah, legal, bateu. E quando não batia a meta? Legal também. O que acontecia? Não acontecia nada, né? Exatamente. Olha que interessante. A gente veio até 5 anos atrás, né, eu e o Jason, com o nosso conhecimento. Não, a gente vinha trabalhando e tal. E tá tudo bem, e tá tudo certo. E a gente, né, vamos trabalhar e vamos fazer a coisa acontecer. 5 anos atrás, o Jason me falou, puxa, Marcelo, e se a gente faltar? Porque a gente faz tudo. Exatamente. A gente faz a empresa tudo. para. E a gente trouxe outras consultorias antes, e a gente veio fazendo um trabalho. Bacana, né? muito bom. A gente veio mudando a nossa cultura, tal, até chegar nesse ponto. Só que chegou nesse ponto, especificamente, né, ou até a tua vinda, Sim. mesmo assim a gente não tinha essa cultura de dados, de números. Né? E eu queria te fazer uma pergunta, aproveitando esse contexto, Ale. Como é que é você pegar uma empresa ou pegar um projeto desse, como é que fica a cultura que já está enraizada na empresa? Né? Como é que você quebra isso? Porque eu vi que você tem muito jeito para trabalhar, muita psicologia para trabalhar conosco. Né? Porque nós, como donos da empresa, a gente tem o nosso jeito de ver o negócio, né? E de muitos anos. Para quebrar isso, como é que funciona isso no nosso projeto e em outros projetos? Bom, eu falo sempre que a gente tem que fazer uma leitura da empresa, né? O que de fato é cultura? Ou o que é conservadorismo? O que é tradição dentro da organização? Porque são coisas diferentes, né? Mas voltando para o lado da cultura, eu acredito, Marcelo, que não seja necessário quebrar a cultura, porém introduzir essa visão nova, esse método novo de poder olhar para resultados. Naturalmente, quando o sócio, quando a diretoria, as lideranças entendem a riqueza desse projeto, naturalmente essas pessoas elas começam a disseminar essa nova cultura. Então, o que eu quero dizer com isso? Através de um projeto de expansão, quando a gente traz a metodologia do PDCA, que a gente começa a introduzir reuniões diárias de vendas, análise de fatos e dados, começa a olhar indicador, taxa de conversão, ticket médio, a entrada de novos leads, né, de novos clientes, naturalmente a empresa ela vai mudando a cultura dela para que seja uma cultura de vendas, uma cultura de dados, né? Que é o nosso grande objetivo. Eu falo bastante que a empresa ela tem que ser uma empresa de vendas, porque vai chegar um momento que eu sou tão maduro no meu processo comercial, eu tenho o time consolidado, treinado, com uma senioridade, a gestão é muito bem amarrada, o meu financeiro é muito bem amarrado com a minha margem objetiva, né? Tá tudo muito bem traçado e amarrado, que, né, não a grosso modo, mas talvez dentro do segmento da PowerCom, que é energia, qualquer coisa que eu traga para dentro do negócio, eu consiga vender. Por quê? Porque eu tenho um processo comercial muito bem estruturado, desenhado, padronizado e treinado. Então, se hoje eu vendo no break, gerador, e se amanhã eu quiser vender, sei lá, algum produto inovador na área de energia, por exemplo, os carregadores de carro para carro elétrico, painéis solares, todo projeto para um projeto solar, não tem diferença. Percebem que chega um momento que não tem diferença se eu vou vender um projeto solar ou um projeto para gerador? Porque a esteira de vendas, a maneira como eu produzo uma venda, ela é a mesma. Né? A gente tem falado muito sobre o sucesso do cliente também, né? Que é o nosso próximo passo, inclusive, né? Dentro da nossa estruturação. Quando eu tenho tudo isso amarrado, padronizado e definido, o produto se torna secundário. Porque o core business da empresa é vender. Né? Então,
como que eu quebro a cultura, né? Falando de quebrar. Você não quebra, você implementa uma nova visão e essa visão ela é transportada para os líderes e esses líderes têm o objetivo de implementar na cultura da empresa essa remodelação, essa nova visão. E, Alexandre, me diz uma coisa, é mais fácil você implementar essa cultura de baixo para cima, através dos gestores, ou de cima para baixo, através dos diretores? Olha, eu já tive os dois casos, mas pegando o caso da PowerCom, a gente começou de cima para baixo. Uhum. Por quê? Porque primeiro eu precisava fazer vocês acreditarem que a empresa tem capacidade de dobrar de tamanho, certo? Feito isso, a gente começa a descer os níveis. Só que para eu descer o nível, eu tenho que estar com todo o histórico já muito bem mapeado, diagnosticado, para poder apresentar pro tático, né? Que nós temos ali a hierarquia da empresa, né? Eu tenho estratégico, tático e operacional. Estratégicos são vocês, são diretorias, né? Os proprietários, fundadores. Depois eu tenho a linha tática, que são os gerentes comerciais. E depois eu tenho a linha operacional, que são os times de vendas, né? Pessoal administrativo, apoio e tudo mais. Então, uma maneira de você... Quando você vai de cima para baixo, você tem que vender a ideia para quem te contratou. Né? E esse, às vezes, ele demora um pouquinho. Como que você quebra isso? Fatos e dados. Perfeito. Pode ver que todas as nossas reuniões, eu apresento dados... isso faz sentido, isso não faz sentido, isso funciona, isso não está funcionando. E mediante aos dados, a análise de indicadores, a gente traz o tático, apresenta para eles, né, fica nítido quais são os caminhos que têm que ser percorridos e, consequentemente, a gente orienta para que eles levem essas informações para a parte operacional. Então, a gente desce. E a decisão sempre nossa. Tem que ser. Tem que ser. Inclusive, se a empresa não bater a meta, a culpa é da diretoria. Não é do consultor. Não é do consultor. Jamais. Por quê? Se nós traçamos uma meta ao qual nós não somos capazes de entregá-la, houve um erro muito grande na hora de fazer todo o planejamento estratégico lá atrás. Então, esse é o grande objetivo. Por isso que a gente faz um diagnóstico antes, né? Perfeito, Alexandre. Nossa, a gente tem sentido realmente essa transformação nos últimos meses. Temos aí uma meta bastante arrojada, bem agressiva de crescimento, né? De realmente dobrar o tamanho da empresa aí em menos de 2 anos, e a gente tem certeza que é os indicadores, os números mostram isso, né? Exatamente. Então realmente está sendo bastante, o resultado está sendo bastante positivo, né? Às vezes tira o sono um pouquinho, né? Tira. Às vezes nós temos que tomar algumas ações que são impopulares, né? Não são fáceis de serem decididas e tudo mais. Devemos investir, devemos não investir, o que nós devemos fazer, enfim. Então tem alguns passos que às vezes tira um pouco a paz, né? O conforto. Então, olha, a gente faz da mesma forma há 20 e tantos anos, de repente vem alguém de fora que não conhece o negócio até então. Exato. E diz que tem que fazer diferente. Exatamente. Então, se a gente não tiver um pouquinho de cabeça aberta para entender, né? E uma pessoa que entende, que é especialista, e fala assim, vocês conseguem, vamos lá. Pega pela mão, vocês conseguem, vamos. Muitas vezes nem a gente acredita. Como é que a gente vai fazer se a gente quebrou a cabeça aqui até agora e a gente não conseguiu? Como é que vai chegar esse cara de fora e vai dizer que a gente consegue? E realmente consegue, é muito interessante. Os números dizem isso. E é aí que começa a mudança da cultura. Uhum. Mas o interessante também é que quando você começa a fazer um processo desse de consultoria, que o resultado, o objetivo final realmente é o faturamento, é a receita, mas é que há uma melhoria em todos os outros setores da empresa, né? Você melhora a questão de RH, você melhora a questão de gestão financeira, né? Você melhora essa questão também da experiência com o cliente, né? Porque beleza, eu quero aumentar meu faturamento, quero dobrar minha receita. Só que como é que eu vou fazer isso?
atendendo mal o cliente? Não. Tendo pessoas desqualificadas para trabalhar? Não. Tendo um financeiro desorganizado? Não. Então, Exatamente. quer dizer, se você não arrumar a casa em todos os sentidos, você não atinge realmente o objetivo, né, Ale? Eu falo que, assim, ó, todas as áreas dentro de uma empresa, elas estão lá dentro para servir o comercial. Então, a partir do momento que o comercial começa a rodar, eu vou criando necessidades. Então, por exemplo, nós estamos falando, inclusive, né, necessidade de rever o meu fluxo de caixa, necessidade de rever a minha precificação, necessidade de ter um DRE que nos mostre 100% na ponta do lápis ali qual é o resultado da companhia, da organização, para onde estamos indo com relação a fluxo de caixa projetado. Então, através do comercial, sim, você vai arrumando outras áreas. Tem algumas empresas, alguns consultores que inclusive falam, olha, deixa eu arrumar a casa primeiro e depois eu começo a vender, né? E eu sou totalmente contra isso, porque é a partir de uma meta que eu organizo do portão para dentro. Só que do portão para fora, eu já tenho que estar muito bem, com um objetivo muito bem traçado, né? E aí, através de uma meta arrojada, eu preciso rever o meu organograma. Através de uma meta arrojada, eu preciso criar cargos e funções, preciso treinar, preciso promover alguma rodada de entendimento de equipe para saber quem está pronto para subir de cargo, né? Promover ali oportunidades para o time. É a partir da meta que eu vejo se a minha logística tem capacidade para atender aquela meta, ou se eu preciso contratar pessoas, se eu preciso comprar um veículo, alugar, enfim. Então é a partir da meta que você vai reestruturando os departamentos que são os departamentos que ajudam o comercial, né? Os back-office ali. E para concluir, todo departamento dentro da empresa, RH, marketing, financeiro, administrativo, logístico, operações, eles têm que ter o comercial como o cliente deles, né? Então, internamente, todos os departamentos têm que servir o comercial. O comercial é o cliente interno. Ô Ale, qual que é a principal característica que um empresário, né, como nós, ele precisa ter para tomar uma decisão como essa, de trazer uma consultoria para dentro de casa e mexer realmente, né, fazer uma transformação como essa? Seria o quê? Muita coragem, muita resiliência? Qual que seria, no teu ponto de vista, assim, a principal característica que um empresário tem que ter para tomar essa decisão? Na minha opinião, com a minha vivência, com os feedbacks que eu já tive, que eu já vi, o ponto crucial é o empresário acreditar que a empresa dele tem capacidade. Esse é o ponto principal. Porque eu já fui contratado por algumas empresas que na hora H, na hora do vamos ver, o próprio empresário não compra a ideia, ele não acredita no projeto, ele não acredita na própria empresa. Minha empresa é muito ruim, é muito amadora, todo mundo que está aqui dentro é ruim. Ou seja, a empresa é o reflexo dele. Então, se a empresa é ruim, se todo mundo é ruim, ele é ruim. E eu já tive que em alguns momentos ruins, dentro da minha carreira, da minha profissão, ter que sugerir que o fundador, o dono da empresa, se afastasse da empresa para a empresa poder crescer. Vamos trazer um diretor, vamos trazer um head aqui, você se afasta, deixa ele tocar, porque você não serve, uma palavra pesada, né? Mas você não é apto para ser o líder, para ser o CEO, para ser o diretor do seu próprio negócio. Porque a tua empresa está o teu reflexo hoje. Esse negativismo de não acreditar. E muitas vezes, pasme, né? Você traz uma pessoa de fora que vem com gás, com ideias, e naturalmente a empresa começa a evoluir, crescer, se desenvolver. Então, acho que o ponto crucial é o empresário acreditar. Ele precisa comprar esse sonho, que aí dá certo. Pois é. O Marcelo pode até comentar aqui também. Nós estávamos numa zona de conforto, né, Marcelo? Bem tranquilinho ali, quietinho, estava tudo certo, tudo rodando legal.
e de repente... Me vem o Alexandre, né? Não, na verdade, não me vem o Alexandre, mas nós fomos buscar o Alexandre, né? Mas porque nós sentimos a necessidade, né, Marcelo? Marcelo pode falar um pouquinho sobre isso aí, dessa necessidade de sair dessa zona de conforto. Pois é, a gente estava numa zoninha de conforto, né? Com os nossos contratos, a gente fazendo boas vendas, a coisa estava acontecendo a contento. Mas e aí? Né? O que nos motivava até então? Exatamente. Né? Vamos buscar alguém de calibre para nos ajudar nessa nova jornada. Porque somos novos, temos vontade, por que não? Exato. Né? E uma coisa que me fascina muito nessa nova fase é o aprendizado. Mais que tudo, mais que faturamento, é ver a empresa crescendo, né? Os profissionais que a gente tem de longa data ocupando novas posições, a gente conseguindo trazer profissionais de mercado né, de alto quilate mesmo para ajudar, né, nessa nova fase, né? E o aprendizado é fantástico. As reuniões, como a gente teve uma reunião hoje de manhã, né, elas mexem particularmente muito comigo, porque eu saio da reunião muito mexido. Falo, puxa, tem que tomar uma decisão mais pesada, mais forte. E isso muitas vezes vai contra o que eu penso. E eu tenho que me convencer, eu tenho que entender. Né? Então, essa necessidade de conhecimento faz com que eu corra mais atrás, vá entendendo até a gente conseguir chegar lá. Está sendo fantástico, o aprendizado está muito bacana, além dos resultados que falam por si só. Além do desenvolvimento das pessoas, né, da liderança, o desenvolvimento dos nossos colaboradores, é nítido também que há um desenvolvimento pessoal nosso também, né, Marcelo? É verdade. Né? E você vê que toda a estrutura vai atrás. Quando o Ale veio, ele falou, vamos trabalhar primeiro a parte comercial. Né? Durante muitos meses a gente trabalhou a área comercial, né? A questão dos números e tal, e você começa a ver reflexos e você vai modelando todo o resto da empresa. Até a maneira de você tomar a decisão, você acaba modelando o teu pensamento. Sim. Baseado em indicadores. Exatamente. Facilita a tomada de decisão. Facilita. Você começa a olhar para aquela pessoa, para aquele profissional, para aquele processo, para aquele cliente, baseado no resultado que ele dá, que ele traz. Isso vai te abrindo a mente, inclusive, para novas visões e, né, uma das coisas que a gente vem falando aqui também, para inovação. E você vê que o time fica mais satisfeito também, porque eles conseguem ver que existe uma linha de raciocínio. Exatamente. Sabe? Então, o time inteiro, a equipe inteira vai trabalhando, vai se esforçando também para assumir as novas oportunidades que são criadas dentro da empresa. E esse é o ouro do PDCA, né? Ele te dá um direcionamento muito bem claro, mas muito bem claro. Eu não preciso pensar. Eu chego na empresa, eu faço um diagnóstico que tem que ser bem feito, eu já sei o que eu preciso olhar. Feito isso, eu começo a implementar o PDCA. Né? E, obviamente, que toda empresa tem que ter, sim, um excelente planejamento estratégico, tem que ter uma meta global, eu tenho que ter desdobramento dessa meta, tem que ter meus planos de ação, tem que ter um excelente plano orçamentário e eu tenho principalmente que ter um desenvolvimento de pessoas, né? Porque quem vai produzir tudo isso são pessoas. Então o PDCA ele traz uma clareza muito grande de fatos, dados e performance. E quando a gente fala de performance, a gente fala de pessoas, né? Mas agora eu quero fazer uma pergunta, né, para vocês. Como que vocês enxergam a PowerCon? E aí, independente do projeto que nós estamos fazendo, né, o sonho, né, o grande sonho, a visão de vocês, exemplo, olhando para a PowerCon 2030, onde que vocês imaginam a empresa, supondo que o ano que vem já seria 2030, aonde vocês querem chegar? Até onde, na opinião de vocês, vai o gás de vocês para ver a empresa? Em que patamar? Então, é uma pergunta bem difícil de responder, né? Bastante interessante. Coincidentemente, nós estamos neste momento também trabalhando um projeto de branding na empresa. Né? E eu sou leigo nesse assunto, eu não entendo muito disso, né? Eu sou muito técnico, né? E então, assim, até tivemos uma reunião de branding bem pesada ontem, né? Foram mais de 2 horas de reunião e os termos, assim, que chegou um ponto ali que eu já estava até com dor de cabeça, né? De tanta informação.
para entender que branding não é só mudar uma logomarca da empresa. Eu vou reestilizar minha logo. Não, branding é como o mercado te vê, né? Como ele te enxerga, né? Então, a gente tem trabalhado muito essa questão agora de posicionamento de marca, né? Então, assim, Marcelo pode me corrigir se eu estiver falando alguma coisa errada aqui, mas nós queremos, até 2030, ser reconhecido aí como uma das principais, uma das maiores empresas de energia para missão crítica do Brasil. Tá? Legal. Específico, inclusive, né? Específico, inclusive. Então, assim, nós nos diferenciamos de algumas empresas porque nós entregamos um pacote de soluções mais completo, né? Então, a maioria dos players que tem no mercado que trabalham com no-breaks, eles trabalham só com no-breaks. Outros trabalham só com grupos geradores, né? Outros trabalham só com sistemas de energia solar fotovoltaica. A PowerCon, ela integra todas essas soluções. Então, nós trabalhamos há muitos anos já com soluções de geração de energia com grupos geradores. Nós trabalhamos também com soluções de no-breaks para missão crítica. Agora estamos implementando também na empresa a área de climatização de precisão, né, que há uma demanda aí muito grande de climatização de precisão, principalmente para data centers, né? Sabemos aí que principalmente a inteligência artificial vai demandar muita energia, muito processamento, armazenamento, né? E também, desde 2016, 2017, nós trabalhamos com sistemas fotovoltaicos. Tem coisa nova chegando aí, que é a parte de carregadores de carros elétricos. Sabemos aí que essa questão dos carros elétricos já é uma realidade, né? E também é um mercado que nós queremos entrar. Então, assim, nós queremos ser reconhecido como uma das maiores empresas de solução de energia para missão crítica empacotada, completa. Tá? Legal, muito bem. E aí, né, Marcelo vai poder falar um pouquinho também, que a gente conversou sobre isso. A PowerCon não vende produto, né? Vende soluções e inovação no mercado energético. Exatamente. A gente vende principalmente segurança para o nosso cliente. Então, assim, faltou energia da concessionária, né? Os nossos equipamentos e nosso pessoal, né? Tem que frisar bem, nosso pessoal super qualidade, super treinado, eles entregam a solução para o nosso cliente. Então, você imagina aí uma UTI neonatal sem energia, meu Deus, né? Um hospital. Exatamente. Então, né? A gente tem contratos de manutenções muito pesados, né? E as nossas equipes de plantão que dão todo o suporte para esses nossos clientes. Então, mais do que vender equipamentos, a gente vende solução em energia, né? A gente vende segurança para o nosso cliente. Muito bom. É isso. E assim, só para complementar também, nós entendemos que o cliente ele não quer mais ficar comprando, porque todos os nossos produtos eles se complementam. Se integram, né? Ele não quer buscar hoje um fornecedor de um produto, outro fornecedor de outro produto. Então, é muito mais cômodo para ele comprar toda essa solução com apenas uma empresa, né? E nós temos como entregar isso para o nosso cliente. Legal. E as nossas equipes, desculpe, Alexandre, mas as nossas equipes de engenharia também, né? Elas vão até o cliente, né? e fazem a solução para o cliente, ou entendem, né, o que o cliente precisa, né, e fazem toda a aplicação para o cliente. Então, muitas vezes o cliente não sabe se ele quer um gerador, se ele quer um sistema fotovoltaico ou um no-break, né? As nossas equipes ou os nossos engenheiros vão até a empresa do cliente, né, e dão a solução completa para ele. Legal, muito bom. E pessoal, né, para a gente poder fechar, acho que estamos caminhando, nosso tempo está acabando aqui, né? Olhando para a PowerCon hoje, o que eu, Alexandre, inclusive profissional, né, vocês como meu cliente, o que eu acho vocês diferente da grande maioria de outros clientes que eu venho atendendo? Claro que, né, não só vocês, mas vocês fazem parte de um grupo seleto hoje, né? Nesse momento eu acho que eu estou com uma carteira aí de 25 clientes sendo atendidos simultaneamente. Mas vocês e mais uns 2 ou 3, vocês têm um diferencial. Qual é esse diferencial? Primeiro de tudo, vocês acreditaram, compraram um projeto desde o primeiro dia. E segundo, que é o brilho nos olhos. Isso diferencia muita coisa, né? Então, eu não tenho dúvida alguma
que nós, né, continuaremos com o sucesso que nós estamos implementando aqui, né, que é esse projeto de expansão muito grande, muito acelerado da PowerCom. E eu vejo, sim, num curto período de tempo, né, a gente já em outros patamares, buscando já de novo uma nova aceleração, né? Então, parabéns, porque realmente é fácil trabalhar com vocês. Como o Marcelo falou, vocês são novos, estão com sangue no olho aí, né, para fazer acontecer. E, cara, isso do meu lado como profissional ajuda, sim, demais, ajuda demais. Porque eu já tive, né, tenho inclusive clientes nesse momento que eu tenho que convencer ele que a empresa dele é boa. E isso, né, vai um desgaste de energia muito grande, né? Eu tenho que convencer o empresário que a empresa dele tem condições, porém, preciso que ele esteja junto comigo ali no projeto. Então, isso é uma dor que eu não tive com vocês, então, parabéns e é daqui para frente. Eu acho que o empresário ele tem que querer, né, Tem que Alexandre? querer. Ele tem que querer, ele tem que estar com vontade. Porque se ele não quiser, não tiver com vontade, também não adianta nada, né? Você vai vir aqui, vai ficar tentando convencê-lo e não vai, a coisa não vai andar, né? E aí vem a seguinte frase lá no daqui um tempinho, né? Ah, eu acho que esse projeto não está dando certo, não está funcionando. Então, faz parte do game, né? Normal. Mas é isso, pessoal. Estamos chegando aqui no final do nosso bate-papo. Eu quero pedir desculpa para vocês. É o nosso primeiro podcast. A gente está tremendo aqui, o sistema nervoso. Mas eu prometo que com os próximos a gente vai melhorando, vai se ambientando mais, né? Quero agradecer o Alexandre, né? Inclusive pegamos ele de surpresa hoje para bater esse papo. Hoje era a nossa reunião de performance, né? Exatamente. Ele fica em São Paulo, né, Alexandre? Sim, mora em São Paulo, veio até Curitiba aqui para fazer essa reunião conosco e nós já catamos ele, ó, você vai ser o nosso primeiro convidado aí no nosso primeiro podcast. A nossa intenção é a cada tempo aí tá batendo um papo bacana com outros convidados aí na área de tecnologia, fornecedores, clientes também, né? Eu acho que vai ser bastante interessante, bastante construtivo, tá? Então, pessoal, muito obrigado. Obrigado, Marcelo, meu sócio há 22 anos nessa empreitada. Isso aí é um prazer. Né? E esperamos vocês aí num próximo bate-papo. Forte abraço. Gente. Obrigado pelo espaço aí. Valeu.